Muito bom dia para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves e nosso destaque agora é mercado de citros, produção de citros, na verdade, porque a Fundecitrus divulgou há pouco, nessa quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022, uma nova reestimativa para a safra de laranja, né? A gente vem acompanhando que por conta das condições climáticas, o Brasil deve ter um recuo aí expressivo na produção, principalmente em São Paulo e Minas Gerais, e a Fundecitrus confirma isso para a gente nesse relatório divulgado hoje. Mas para a gente entender o que isso significa na prática, eu convido aqui agora no Notícias Agrícolas o Vinícius Trombin. Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite e bom dia a todos a audiência que está nos acompanhando. Vinícius, vamos lá então. A gente vem acompanhando mais de perto com o Fundecitrus essa questão para a safra. Clima pesou bastante e vocês confirmam hoje então a redução de aproximadamente 30 milhões de caixas. É isso mesmo? O que isso significa? Então não teve nenhuma alteração em relação ao último levantamento? É isso, então, em relação ao último levantamento, né, nós projetamos aí uma laranja de 142 gramas por fruto, né, e uma taxa de queda de 20,9% dos frutos que surgiram na árvore, né, no início dessa temporada. Esses números, eles estão mantidos, né, então são esses valores que a gente está observando agora no campo. E de agora em diante, então, essa laranja que vai ser colhida vai ajudar, então, a compor esse número projetado de 264 milhões de caixas. Vinícius, em relação às áreas de produção, né, São Paulo e Minas Gerais, qual que se destaca? Tem alguma delas, algum dos estados que a situação é mais grave, sentiu mais o impacto climático ou o cenário é parecido para as duas regiões? Olha, tem regiões que o índice de chuvas está muito abaixo da média histórica, né? É o caso de Votuporanga, por exemplo, que está 43% abaixo. Nós temos a região de Limeira também com 36% abaixo do índice de chuvas. Isso prejudica ainda mais a safra nessas regiões, né? Então, nós temos uma média de 25% abaixo da média histórica, né, em termos de chuva, dos índices de chuva. Mas em algumas regiões a seca foi muito mais intensa, né? E Vinícius, voltou a chover, né? Desde a virada do ano chove de forma mais abrangente em todo o país, com exceção, é claro, da região sul, mas para o sudeste, as chuvas, inclusive, em alguns pontos, elas foram até em excesso, né? Essa chuva de agora, que está acontecendo nas últimas semanas, elas resolvem alguma coisa para essa safra ou só para o ano que vem? Elas ajudam, então, a fruta que ainda está na árvore, que é em torno de 18% lá no dia 15 de janeiro, que é a nossa medição, então é meados de janeiro, tinha ainda 18% para colher. Essas frutas que estão na árvore, que são menores já por serem de terceira e quarta florada, elas vão crescer um pouquinho mais, né? Essas chuvas ajudam elas a crescer. Só que também essas chuvas, elas ajudam a cair mais frutos também, né? Então os frutos eles começam a cair justamente pelo ponto de maturação, né? Eles atingem um ponto de maturação, já estão há muito tempo na árvore e eles começam então a cair mais. Então é um efeito compensatório, né? Então a gente tem mais um pouquinho mais de crescimento, mas também mais queda de frutos. E Vinícius, Nessa fase agora desse final da colheita. isso que eu ia te perguntar, e como é que está indo a colheita, né? Teve muito atraso nessa safra, por conta justamente desse clima, já normalizou? Como é que vocês avaliam isso? Teve um atraso por conta das chuvas, né? Então as chuvas elas dificultaram um pouco o ritmo da colheita e também porque os frutos eles eram de segunda florada em diante, a maior concentração de frutos não estava na primeira florada, então naturalmente isso já ia demorar um pouco mais o início da colheita, né?
Hoje ela está nos índices semelhantes ao do ano passado, né? Em torno de 82% da fruta já havia sido colhida por volta do dia 15 de janeiro. Esse índice agora, né, nós já estamos no dia 10 de fevereiro, então ele é um pouquinho maior do que os 82% lá que é do nosso levantamento, que ele reflete as condições de colheita, especificamente da colheita de meados de janeiro. E Vinícius, falando um pouquinho ainda das condições climáticas, vocês destacaram no relatório de hoje a questão de um laninha que vai prosseguir aí, de acordo com os meteorologistas, até o mês de maio, né? Isso traz que tipo de preocupação para a produção de laranja? Na verdade, para essa safra que a gente está encerrando, as condições já estão dadas, né? A gente Sim. vai ter pouca alteração nesse final de safra em relação à projeção. O que traz uma preocupação em relação aos fenômenos climáticos é que a gente então passa possivelmente por uma transição para neutralidade e há previsões também de que a gente vai ter um El Niño no final deste ano. Uhum. Então, se isso acontecer, né, o El Niño, só no final do ano, as chuvas seriam mais tardias, né, um volume maior de chuva seria mais tardia. Então, mas essas previsões também de El Niño e Laninha ainda é muito cedo para se definir. A previsão sobre as condições climáticas, a mais correta, né, a mais certa, né, de acontecer, provável de acontecer, o encerramento do Laninha agora no outono. Perfeito. E Vinícius, aproveitando que você está aqui com a gente hoje, eu queria perguntar sobre a questão do greening. Eu tenho acompanhado que o Fundecitrus está fazendo uma campanha muito forte para alertar o produtor. Qual que é o cenário, né? É ainda uma preocupação aqui para o Brasil? A incidência ela está elevada ou esse é um trabalho de prevenção nesse momento? Então, o Fundecitrus lançou essa campanha, né? Greening é coisa séria, é uma campanha que traz um apelo muito forte aí para os citricultores a cuidar dos pomares, né? Porque o nosso risco é realmente se tornar como uma Flórida, né? A gente aqui no Brasil tem inúmeras alternativas para que isso não aconteça. Então, em algumas regiões, o greening é muito mais grave do que em outras, né? O que está se pedindo, né? O que o Fundecitrus está orientando é que citricultores não deixem esses índices tão altos, né? Porque isso prejudica a produtividade, a rentabilidade dos pomares consequentemente, essa oferta tão significativa que a gente tem de laranja. Então, o índice média geral é 22%, pouco mais do que isso, mas se não tivesse erradicado, né, como erradicou no ano passado, plantas com greening, se não tivesse renovado pomares, esse índice chegaria a 26%, ultrapassaria, na verdade, 26%. Então, é muito importante que os citricultores continuem com o manejo, mantendo o psilídeo, né, os insetos transmissores, em uma população desses insetos em nível baixo, nas suas propriedades, e erradicando as plantas doentes. Esses são os dois principais recomendações sobre o greening. E além disso, também além de olhar para dentro da propriedade, olhar o entorno, né? Cuidar do entorno, se associar com produtores vizinhos para que aquela micro-região mantenha essa população de insetos baixa e também sempre pulverizando, né? E eliminando as plantas doentes dentro da propriedade e os focos de doença fora da propriedade também. Vinícius, tem alguma região que tem se destacado para esse tipo de problema? Sim, Limeira tem já quase 62%, Brotas mais de 50%, Porto Ferreira cerca de 38%. Então essas são as regiões principais. E Avaré também o índice tem aumentado, né? Já está em 30%. Então, a Avaré é uma região de propriedades mais novas, né? Mais de tecnologia mais avançada, mas o índice está aumentando muito.
Então, é muito importante que esses produtores de lá se atentem para que não chegue a esses índices tão alarmantes quanto nessas outras regiões que a gente citou. Fico alerta, então, para o produtor. E, Vinícius, eu agradeço muito sua participação, mais uma vez a disponibilidade do Fundecitrus. Eu espero vocês para a gente continuar acompanhando, a gente vem ampliando essa cobertura para o setor de laranja. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo. Tá ótimo, muito obrigado a vocês também pelo espaço aí para o Fundecitrus. Um grande abraço. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Vinícius Trombin. Ele falou com a gente em nome do Fundecitrus, que confirmou, então, nessa quinta-feira, dia 10 de fevereiro, a quebra de safra para o Brasil, que pode chegar a 30 milhões de caixas de laranja. Isso é uma resposta ao clima muito adverso, seca prolongada, altas temperaturas, florada irregular. A colheita se encaminha agora para a fase final nas principais áreas de produção do corredor citrícola, São Paulo e Minas Gerais, e o Fundecitrus confirma esse número, então, ao mercado, né? A Fundecitrus tinha dado esse número no mês de dezembro e hoje veio essa confirmação, mas voltou a chover. De acordo com o Vinícius, essa chuva ela é muito positiva para o ano que vem, já melhora aquele cenário que a planta estava sofrendo muito com as altas temperaturas e com a seca, então as projeções aí podem ser mais positivas se o clima, é claro, continuar dentro da normalidade daqui para frente. O Vinícius aproveitou o momento, então, para fazer mais um alerta para o produtor de citros, que é a questão do greening. Fundecitrus vem fazendo uma campanha forte para conscientização do produtor que é preciso sim combater a doença. A gente tem algumas áreas de produção, como em Limeira, Avaré e Porto Ferreira, que os números são bastante elevados, a incidência ela é significativa, então é preciso que o produtor siga todas as recomendações para impedir que, além do clima, a produção do Brasil tenha mais esse problema por aqui. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que a nossa programação continue, já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.